Neemias capítulo 7. Depois que o muro foi reedificado, tendo eu assentado às portas, estabelecido os porteiros, os cantores e os levitas, nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral da cidadela, sobre Jerusalém, porque ele era um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Também ponham-se guardas nos moradores de Jerusalém, cada um no seu turno diante da sua casa. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que reunisse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar a genealogia. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e achei escrito nele o seguinte: são estes os filhos das províncias que subiram do cativeiro, entre os exilados que transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os que vieram em Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamine, Mordecai, Bilzan, Misperite, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.162. Os filhos de Cefatias, 362. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.607. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Zedequias, 98. Os filhos de Razum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Harife, 112. Os filhos de Gibeon, 95. Os filhos de Belém e de Netofá, 188. Os filhos de Anatote, 128. Os homens de Bet-As-Mavete, 42. Os homens de Kiriat-Jearim, Querafina e Berote, 643. Os filhos de Ramá e Geba, 621. Os filhos de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os homens do outro Elão, 1.254. Os homens de Harim, 320. Os homens de Jericó, 345. Os homens de Lode, Hadid e Ono, 721. Os homens de Sanaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da família de Jesua, 963. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazu, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odivá, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Aitita, os filhos de Zobai, 138. Os filhos, servos do templo, Zila, os filhos de Razufã, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lembana, os filhos de Ragaba, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéa, os filhos de Bezai, os filhos de Menium, os filhos de Nefusim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Harur, os filhos de Basilite, os filhos de Meida, os filhos de Arzá, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Temá, os filhos de Nessias e os filhos de Ratifa, os filhos do servo de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Zorefete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel. Os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poqueretete, Azebaim, os filhos de Ramon, todos os servos do templo e os filhos do servo de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Azar, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que suas famílias e sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias e os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Racos, os filhos de Barzilai, que tomaram por mulheres uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, que foi chamado do nome dele. Estes procuraram seus registros, mas não puderam encontrá-lo, e assim foram excluídos do sacerdócio como imundos. Os governadores, portanto, ordenou-lhes que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e também tinha 245 cantores e cantoras.
Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Alguns dos líderes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria, em ouro, 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Alguns dos líderes das famílias deram para a tesouraria da obra, em ouro, 20.000 dracmas, e em prata, 2.200 arrates. O que deu o resto do povo foi, em ouro, 20.000 dracmas, em prata, 2.000 arraques e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os